apresentar para o pessoal, porque muita gente aqui é de particular, às vezes Uhum. nem sabe. Então, meu nome é Leandro, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Eu tenho uma agência de viagens, se chama Guia San Turismo, e a gente trabalha com destinos nacionais e destinos internacionais. E eu e a Michelle, a gente está fazendo lives toda semana falando sobre destinos. A gente começou como destinos nacionais, né, até por causa da pandemia, e agora a gente já começou a implementar também os destinos internacionais. E aí, Michelle, você já se apresenta para o pessoal aí que está chegando? Uhum. Olá, gente. Meu nome é Michele Maiurro. Eu também tenho agência de viagens, a Roteiros e Conexões. A gente também trabalha com todos os produtos nacionais, internacional, cruzeiros e etc, etc. E estou juntamente com o Léo, a gente está fazendo essas lives para passar dicas para quem quer viajar nos próximos meses, né? Quem está se planejando. E hoje a gente vai falar de mais um destino bonito. Vou passar para o Léo, ele vai começar falando, depois eu vou falar um pouquinho dos passeios de lá. Então, assim, eu acho que o mais importante a gente começar falando sobre Bonito fica no Mato Grosso do Sul. Então, muita gente fica na dúvida entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, Bonito fica em Mato Grosso do Sul. Só que muita gente ainda tem a dúvida assim: ah, Bonito tem aeroporto? Tem um aeroporto, mas são poucos voos, é só quinta e domingo, igual a gente vai cair na mesma situação de Caldas Novas. Então, muita gente nem vai e nem sabe do aeroporto, porque como eles é pequeno, são poucos voos, os voos saem muito caro. Então, não compensa muitas vezes ir para Bonito por causa disso, porque sair acaba sendo muito caro e as pessoas vão para Campo Grande, que é o aeroporto mais próximo, tirando o aeroporto de Bonito. Só que as pessoas têm que ficar atentas. Campo Grande fica a 300 quilômetros de Bonito. Então, você chegando em Campo Grande, você ainda não está em Bonito. De Campo Grande até Bonito ainda tem uma distância de mais ou menos umas 6 horas, 5 horas e meia, 6 horas de transfer. Então, a gente, como trabalha com agência, a gente normalmente já inclui o transfer, mas tem muita gente que aluga carro, né, até para poder passear lá na cidade. Então, fica mais fácil estando de carro para fazer os passeios. Uma outra coisa muito É, importante. Pode falar, Michelle. eu só ia comentar nisso daí que você já falou, que é só praticamente existe essas duas opções, né, para você curtir bonito. Ou você vai alugar o carro, ou você vai sempre ter que utilizar os transfers para poder fazer os passeios, porque lá transporte público para levar os passeios não rola. E até porque você tem que ficar. Aí sim, como é um destino muito distante do aeroporto, tem que ficar mais atento ainda com relação ao horário do voo. O horário do voo da ida não vai ter tanto problema. Você está chegando do passeio. O problema é a volta. Então você tem que ficar atento. Se eu vou de manhã, por exemplo, se eu vou de manhã em Campo Grande, que horas você vai ter que sair de Bonito? Você tem que sair de noite, ou então um dia antes da noite. Então você tem que. Por isso eu sempre indico, principalmente quem vai pela primeira vez, ir de transfer. Porque é mais tranquilo, as empresas já têm o know-how de saber qual horário de sair de lá, para chegar no aeroporto, tem que chegar uma hora antes. Então, assim, eu sempre vou indicar que a pessoa vá de transfer. Eu acho mais tranquilo para quem está indo principalmente pela primeira vez. Uma outra coisa que eu acho muito importante para Bonito, Bonito é um lugar que as pessoas vão fazer passeio com a natureza. Então, assim, é um lugar que eu não indico para pessoas irem com criança muito pequena. Até porque a maioria dos passeios vão ser os passeios, os famosos. Passeio de flutuação, passeio de trilha, né? Da gruta, enfim. São passeios com muita caminhada, muita escada. Então, se você vai com uma criança muito pequena, se for um passeio de trilha, você vai ter que fazer com a criança no colo, porque não tem como levar carrinho para fazer a trilha. Se for um passeio de flutuação, não pode criança com menos de 6 anos. Alguns deles até permitem que vá a criança de 4 anos, mas a criança não pode flutuar, ela vai quando tem o barco que vai junto. Então a criança tem que ir no barco que vai acompanhando o pessoal a fazer flutuação. Então, assim, eu acho bem legal, bonito. É um destino fantástico que as pessoas estão começando a conhecer, mas eu indico para começar a fazer com as crianças acima de 8 anos, 6, 8 anos, que é o melhor até para poderem aproveitar os passeios. Outra coisa, que isso é Exatamente. de extrema importância para quem vai para Bonito. Tem que sair do seu destino já com os passeios comprados. Por quê? São muitos passeios, mas quem vai para Bonito, se for sem passeio, por experiência, você não conheceu Bonito. Porque a cidade é muito pequenininha, então o forte de Bonito são os passeios, e cada passeio ele tem um número muito limitado de pessoas para poder fazer.
Então, pode acontecer, como a gente viu, eu até te falei de algumas pessoas que foram visitar e não foram com passeio comprado, de chegar lá e não ter mais vaga. Então, isso pode acontecer se você não reserva. E outra coisa, a maioria dos passeios eles pedem para reservar com pelo menos um mês antes da sua viagem. Então, assim, se você pretende ir para Bonito, já vai comprar o seu pacote com aéreo, hotel, ver essas coisas todas, já inclui os passeios. Até porque são poucos passeios. Se você vai em grupo, se vai em família, às vezes, se a família é muito grande, o grupo que você vai é muito grande, tem que ficar atento, porque às vezes não vai conseguir fazer o grupo todo, o passeio junto. Então, tem que ficar bem atento a essas coisas, porque são umas peculiaridades que acontecem em Bonito. Você quer acrescentar mais alguma coisa sobre os passeios? Sobre isso isso? aí. Ô, Michele, acho que você... Você está me ouvindo? Agora sim, agora você voltou. Está me ouvindo? Agora você caiu de vez. Mora em Petrópolis, então também deve estar bem ruim. Algum problema lá na internet dela. Peraí, só um minutinho que ela já volta e a gente já continua falando aqui. Ô, Michele, tô te adicionando aqui, agora voltou. É porque estavam me Voltou. ligando, aí travou tudo. Ah, esse negócio de ligação é fogo no meio do caminho. É. Então, Mas você acontece, quer que eu comece acontece. a falar? Você vai falar mais uma coisa. Então, não. Deixa eu só completando o que a gente estava falando sobre essas peculiaridades de Bonito. Então, se a pessoa tem que sair daqui já com os passeios comprados, não deixa para comprar lá em cima da hora. Outra coisa, os passeios, eles não são muito baratos. Então, assim, é legal vocês já se programarem para saber mais ou menos quais são os passeios que vocês querem fazer. Muitos passeios são passeios de flutuação, passeio de trilha. Então, a maioria deles é passeio de dia inteiro. Tem alguns passeios que são de meio período, outros são o dia inteiro. Então, se programa. A gente sempre dá dica de quanto tempo ficar no destino. Então, acho que assim, Bonito é mais um destino que tem que ficar pelo menos de 5 a 7 dias, porque são muitos passeios, muita coisa para fazer. E lembrando, a gente perde meio dia para chegar até o destino e mais meio dia para voltar até Campo Grande, que são 6 horas de distância do aeroporto até Bonito. Então vocês têm que colocar isso, porque normalmente, se você chega, mesmo que o seu voo chegue muito cedo no dia, você vai levar 6 horas até chegar em Bonito. Então, naquele dia, dificilmente você vai fazer um passeio. Então, o seu passeio só vai começar no segundo dia. Então, fica atento nessas coisas para vocês não se perderem, porque tem muitas opções e a gente vai falar sobre alguns passeios, a gente vai falar sobre dicas de alguns hotéis. Se você quiser, Michelle, eu já começo até a falar sobre alguns hotéis. Bonito, a gente vai ter uma rede de hotéis para todos os gostos. Então, uma coisa muito importante que eu acho quando é destino, principalmente de natureza, a gente está falando de Bonito, quando a gente fala de Pantanal, fala de Foz do Iguaçu, as pessoas têm que ficar atentas no seguinte: às vezes elas vão ter algum problema de conexão com a internet, de Wi-Fi. Pessoal, a gente está indo para o meio de um lugar que é muito mato, muita natureza. Então, isso é normal, mesmo os hotéis apresentando Wi-Fi, se a sua conexão do seu celular é boa, mas isso pode acontecer de vocês terem. Então, você já tem que sair daqui ciente de que isso pode acontecer, principalmente quem é viciado de ficar fazendo postagem a todo momento. Então, fica atento, porque a gente está indo para um lugar que é para curtir. Muitos dos passeios, principalmente os de mergulho, de flutuação, eles nem indicam que vocês levem a câmera, principalmente nas grutas que são muito profundas, nos poços. Então, eles não indicam, porque você pode acabar perdendo, pode cair, enfim, mesmo com a capa. Então, tem que ficar atento nesses detalhes, porque é muito importante para quem está querendo conhecer a natureza, né? Selecionei alguns hotéis, como eu falei, Bonito tem para todos os gostos. Então, tem desde o hotel que você quer com até as pousadas mais simples. O que a gente sempre debateu, assim, eu e a Michelle, é que o interessante de você ficar em Bonito é você ficar no centro.
Por quê? O centro é bem pequenininho, é uma ruazinha bem pequenininha, onde você vai ter uma vidazinha noturna. Claro, você não vai ter balada, não vai ter nada disso. Que vai ter música ao vivo que você pode curtir, mas 10h30, 11 horas da noite, o agito já acabou. Então, é uma cidadezinha pequenininha que a maioria das pessoas vão para fazer os passeios mesmo, dormir cedo, porque é o passeio de dia inteiro, que é cansativo. E a maioria dos passeios, eles não são em Bonito, não ficam ali em Bonito, ficam 20 quilômetros, 15 quilômetros. Então, é bom você ficar no centro para você ter essas facilidades de ir num barzinho e não ficar muito distante também, até porque pode não ter banco, pode não ter essas coisas mais próximas do hotel. Eu selecionei alguns hotéis aqui que muitas pessoas procuram, que é o Zagaia, que é o hotel hoje mais famoso de Bonito, que é um resort em Bonito. Ele não fica bem no centro, ele Ele é o fica 5 único, quilômetros. é bom salientar que ele é o único resort bonito. Isso, então, ele hoje é o mais famoso de Bonito, né? O resort, o hotel mais famoso é um resort, mas assim, é muito legal, a estrutura dele é muito boa, se você vai principalmente com criança, essas coisas, mas ele não fica no centro, ele fica mais ou menos 5 quilômetros, não é muito distante, dá para ir, mas então se você quer ir nos barzinhos, aproveitar a noite, não é um hotel que você vai estar próximo para ir a pé, né? Hoje eu vi um treinamento também muito legal de um hotel que passou por uma reforma muito grande. Então ele está novinho, ele se chama Arte da Natureza. É uma pousada, só que ela tem só 76 quartos e ele tem várias categorias de quartos. Eu não sei se vocês já viram, tem alguns hotéis no Nordeste que tem aquela piscina na varanda do próprio quarto, então aquelas piscinas privativas. Então esse hotel é um hotel que tem essa opção. Então é É lindo muito. ele. Ele é lindo, lindo, lindo. Então é um hotel que eu indico também para as pessoas ficarem, por todas as facilidades. Tem piscina coberta. Então é bem legal, novinho, e tem essa opção de ficar numa suíte de luxo, que tem essa piscina na varanda, que é muito legal. Lembrando, a gente está indo para Bonito, que é um lugar quente, né? Faz calor, a gente está próximo né, de mata. E assim, De mata. o contrário do que as pessoas acham, quando você vai para um lugar quente, que tem mata, as pessoas falam, mas eu estou dentro de um passeio de mata, vai estar mais fresco. Gente, não é assim. Então, se você vai para um lugar que é mata, se está calor, nas trilhas vai estar mais quente ainda, e se está frio, vai estar mais frio ainda. Outra coisa que a gente sempre indica para Repelente e isso que eu ia protetor solar. isso que eu ia falar agora. Repelente, pessoal. Muito, Muito repelente. Então, muito. não, isso é item essencial para quem vai para Bonito, porque a gente não precisa falar, a gente está indo para um lugar de mata, então vai ter muito inseto. Então, leva com vocês, porque é muito importante. Sobre o protetor solar, é sempre muito importante levar, porque a gente já falou que é muito quente, mas tem alguns passeios que eles não permitem, né? Principalmente nas Verdade. flutuações, então fica atento no dia do passeio, Flutuação vocês não. não pode passar, então fica atento, porque durante esses passeios eles são proibidos e você não pode usar. Então, assim, eu sempre indico esses dois hotéis, são os mais famosos hoje, mas assim, eu fiquei numa pousadinha, chama Cerrado, Pousada do Cerrado, ela fica bem no centro, bem fácil, então vocês vão ter várias opções de hotel, comida regional bem legal também ali, vai comer muito churrasco, e muitas opções de passeio. A gente vai começar, vou passar para a Michelle, para a gente já começar a falar de passeio, porque tem muita opção de passeio em Bonito. Tem E muito. a gente vai dar algumas dicas deles, né, Michelle? Se você quiser começar falando. Isso aí. Só acrescentando na questão de hospedagem, eu também tenho uma indicação de hospedagem para quem estiver se programando para ir para lá. A pousada Girassol, também fica no centro, uma pousada nova, uma gracinha, também tem piscina e ela fica assim, muito pertinho ali da Praça Central, da região de restaurantes e bares. E você faz muita coisa a pé à noite, quando você volta, né, para descansar. Então, também fica a dica aí para quem estiver procurando hospedagem lá em Bonito. Agora, falando um pouquinho dos passeios, né, assim, o Bonito, hoje em dia, ele tem mais de 46 passeios licenciados, ou seja, você tem, assim, infinitas atividades para fazer. Como o Léo disse, você tem que se organizar para que no dia que você vai chegar e no dia que você vai embora, você não vai conseguir fazer passeios.
Então, são 2 dias da sua viagem que você já tem que tirar, não vai conseguir fazer passeio. Então, se você está indo 7 dias, você vai ter 5 dias para fazer passeios. Nos outros dois, que é o de chegada e o de saída, você não consegue encaixar passeio algum. É muito difícil você conseguir encaixar. Como o Léo falou, os passeios lá são todos feitos com agendamento e com muita antecedência. Tem passeio, só para vocês terem uma ideia, que é necessário no mínimo 3, 4 meses de antecedência para você conseguir agendar ele. Então, você tem que sair daqui já com os passeios do seu lugar de origem, com os passeios comprados. Ah, mas Michele, Léo, não quero deixar para comprar lá. Você vai chegar lá e provavelmente, quase 100%, você não vai conseguir fazer o passeio. E isso Porque que eu falo, tem né, número Michele? limite de pessoas. Vai ser um passeio, vai ser uma viagem realmente frustrante. Porque Bonito, o forte de Bonito Exatamente. são os passeios, e se você chegar lá e não conseguir fazer o passeio, eu tenho certeza que você vai voltar frustrado. Vai. E é um destino que está indo para passeios, não é? É diferente de um destino de praia, onde você pode deixar de não fazer um passeio para a praia. Bonito não. Se você não fechar os passeios para todos os dias que você vai estar lá, você vai ficar dentro da pousada. Então, não vale a Que pena, não né? tem o que fazer, né? Na É, cidade mesmo não tem o que fazer. nem o que fazer. A cidade praticamente durante o dia é morta, porque está todo mundo fazendo passeio. Então, não tem realmente o que fazer mesmo. Então já saia, fale com o seu agente de viagens, já compre todos os passeios que você tem interesse, ele vai agendar nos dias e horários, porque cada horário tem uma quantidade de pessoas que entra, então já vai com tudo certinho programado para você chegar lá já só pensar em si mesmo. Uma dica que eu sempre dou, bonito, você tem que fazer um local de cachoeira, você tem que fazer um lugar de caverna e você tem que fazer uma flutuação. Então, se você vai para lá para ficar, sei lá, no mínimo 5 dias, que eu acho muito pouco, porque, lembrando, você já tirou 2, que é o dia de chegar e de sair, para colocar passeio. Você vai ter 3 dias. Então, 3 dias para você fazer, eu falei, mais de 46 passeios credenciados. Então, você vai ter que escolher para fazer pelo menos um de cada um desses que eu disse. Então, eu acho 5 dias muito pouco. Para lá, eu acho que eu diria no mínimo 7 dias. Tirar 5 dias tranquilo para fazer pelo menos um de cada desse tipo de atividade lá. Como eu disse, as atividades, ela tem, a maioria delas tem uma faixa etária mínima, então criança muito pequena, se você levar, a gente também não indica, porque vai acabar que como que você vai deixar a criança com quem para você ir fazer o passeio, então é um pouco complicado isso. Então, se atentem também na sua programação isso, se você tiver filhos muito pequenos. Eu vou começar falando assim que eu acho que eu acho não, que é o cartão postal de Bonito, que é a gruta, né, do Lago Azul, que é aquela que todo mundo vê, lá as, as rochas não, a caverna com aquele lago azul, né, que a água não é azul, então ela fica azul por conta da incidência do sol. Então, uma outra coisa, uma dica importante, vai fazer a gruta do Lago Azul? Fala para o seu agente de viagens tentar colocar você nos primeiros horários de visita. Por quê? Quanto mais incidência solar, mais azul a água fica. Então, assim, é E esse lindo. aí, né, Então, vai Michele, principalmente esse passeio aí é o que a gente aconselha com pelo menos 3 meses de antecedência, que é o mais é o procurado. mais disputado. Só antes de você completar, a Luciana perguntou o que seria flutuação. Luciana, a gente vai falar sobre alguns passeios de flutuação. Vou chegar A nisso. cidade a gente vai falar sobre isso, mas a flutuação é aquele onde você vai colocar vai colocar roupa de neoprene, né? Normalmente vai colocar um colete para você flutuar e a pessoa nem precisa saber nadar. Com a própria correnteza do rio você vai flutuando. Bonito, ela é muito famosa e já foi eleita por várias revistas especializadas as águas mais claras dos rios. Então você vê toda a natureza, peixes, muito, assim, várias cores por embaixo dele. Então as flutuações são os passeios muito famosos que tem lá. Então é bem tranquilo, você não precisa nem saber nadar. Aí. Mas a gente vai falar sobre elas, era só para dar uma clareza aqui sobre o que é flutuação.
Aí, só lembrando, a Gruta do Lago Azul, além da Gruta do Lago Azul, existem outras grutas, que é a Gruta de São Miguel, deixa eu ver, deixa eu anotar aqui, porque são muitos É passeios. Então, muito eu estou passeio. aqui anotando, você não esquecer. É a Gruta de São Miguel e a Gruta de São Mateus, então, além da Gruta Azul. Essas outras duas que eu falei, você chega para elas pela, pela mata suspensa. Então, também são grutas muito procuradas, mas a Gruta do Lago Azul é a mais procurada, assim, foi a que eu visitei, eu gostei muito. E só que você tem uma questão nessa gruta. Para você chegar próximo até a água, né? Você não vai chegar a encostar nada, porque tem. Eu até coloquei algumas fotos Uma hoje no proteção. Instagram da gruta. Tem uma cordazinha para você não chegar tão próximo. Então, ali só quem entra na gruta, na água, hoje em dia são pesquisadores, então o turista não tem a permissão de fazer mergulho ali. Ali, eles conseguiram chegar, o máximo de profundidade ali que se chegou foi até 87 metros, só que eles acreditam que seja mais profundo. Já foram encontrados vários fósseis ali, então a gruta tem uma história bem legal. Então, quando você for fazer a visita, você vai ter um guia te acompanhando, que vai te contando toda a história da gruta. E a gruta também não é recomendado para pessoas que têm dificuldade de locomoção, crianças pequenas, como a Vanessa colocou, crianças de 5 anos, menores de 5 anos, e idosos que tenham dificuldade em se locomover, porque assim, são 300 degraus. Então, mesmo para descer, não é fácil, porque é pedra. Então, pedra com umidade, acontece o quê? Escorrega. Então, E assim, outra coisa, né, você Vanessa, tem que o Michele, que a gente está falando, eu acredito que Bonito em si, o destino, é muito indicado para esse tipo de público, né? Pessoa com problema de mobilidade, terceira idade, assim, que tenha problema de mobilidade, exatamente. porque é isso que a gente está falando, é muita trilha, é muito degrau. Então, se você tem dificuldade, não tem como botar um cadeirante, por exemplo. Não é que você não queira fazer o passeio com um cadeirante, você está excluindo. É Não porque tem como. não tem como mesmo. Não tem. São 300 degraus para você descer e depois você tem que subir os 300 degraus. Então, assim, tem que ir de tênis e tem que ter um. E assim, é muito quente, é muito quente. São grupos que vão, então um grupo desce, aí o outro vai descendo atrás, e quando você está terminando de descer, o outro já está subindo, entendeu? Então, tem toda uma. É todo um planejamento que eles têm lá na gruta para fazer os grupos descerem, ficar. Então, você não fica lá o tempo que você quer, você vai com guia, tem um tempo para descer, um tempo para observar e um tempo para subir. Ponto, entendeu? É porque é isso que a gente tinha Para falado lá chegar no na gruta. início. A maioria dos passeios são grupinhos de 10 pessoas no máximo, né? Alguns ainda levam 20, mas são pouquíssimos, mas a maioria são grupinhos de 10. E assim, o que eu acho legal a gente falar da Gruta do Lago Azul é que é um passeio contemplativo, é o que a Michelle falou, a gente não pode mergulhar. Então, é um Contemplativo. passeio que você vai fazer para ver a gruta, para passear pela caverna, enfim, mas você não pode entrar na água. Hoje não é permitido. Exatamente. E a gruta, para você chegar lá, não é fácil, ela fica longe, então, assim, do centro de Bonito. É estrada de terra. Só lembrando, gente, se você for por conta própria, GPS não funciona, tá? Então, não tá achando que você vai com o celular botar o GPS Gruta do Lago Azul. Cheguei. Não, não tem como. Então, assim, é mapinha impresso mesmo. Não tem, se você não estiver indo com uma empresa especializada que vai te buscar e te deixar no hotel, por conta própria, vai ter que, a empresa que você comprou vai te mandar um mapazinho para você se guiar. Só que aí você tem que saber também se direcionar com mapa e com placas, porque é muita estrada de terra lá, tá? Então, você vai ver que também se você optar por alocar um carro, a gente indica o 4x4, porque é muito buraco, estrada de terra, então melhor aqueles carrinhos muito básicos, pequenos, não é muito indicado lá para lá, não. A outro passeio que assim, é muito procurado, que eu acho que é um passeio que você não pode deixar de fazer, é a flutuação. Então, a flutuação, como o Léo falou,
é o passeio cartão de lá. Se a gruta é o cartão postal, a flutuação é o cartão postal do passeio. Porque, É, gente, não tem de fazer a flutuação indo para Bonito. é o Você outro quer falar, cartão Léo? postal é o outro cartão postal de Bonito. E assim, sobre a flutuação, que muitas pessoas me falam assim, quando querem ir para Bonito, falam assim: "Ah, Leandro, mas eu vou fazer flutuação, já vi na internet, vi reportagem, porque tem sucuri, tem cobra". Pessoal, a gente está indo para um lugar de mata. Claro que existe cobra. Então, até quando você vai fazer esses passeios, você assina um termo de responsabilidade. Só que eu não conheço e não li nenhuma reportagem de caso que cobra atacou, até porque a cobra ela não vai procurar a pessoa. A flutuação, quando você vai fazer, vai o grupo inteiro juntinho, um tipo cabeça no pé do outro, então vai todo mundo juntinho. Eu vou falar por experiência da minha vez quando eu fui, né? Eu fui logo depois de uma chuva, então tinha chovido bastante dias antes, quando eu fui. E o rio ele estava um pouquinho mais escuro, mas a água ainda estava bem clara, dava para ver bastante coisa. Chegou numa parte de uma dos decks, a guia que vai acompanhando, ela pediu para todo mundo sair. Ah, vamos sair, porque lá na frente o rio tá mais turvo, enfim. Bom, depois que todo mundo saiu, ela falou que tinha uma sucuri acompanhando o grupo. Ninguém conseguiu ver. Ninguém viu. Assim, eles até dizem que é uma sorte para quem está lá de ver, de acompanhar. A guia, claro, ela já está especializada. Pessoal, elas vão se esconder, elas não vão atacar ninguém, até porque tem muita comida para elas ali. Então podem ficar tranquilos que isso não é um caso de você, eu não vou fazer o passeio porque ela vai me atacar. Não é, não, nunca aconteceu. Mas claro, é um passeio de natureza, você pode acontecer de encontrar sim. E, gente, assim, como o Léo falou, todos os passeios você vai acompanhado com guia. É muito difícil você pegar um passeio bonito, a não ser balneário, que você não vai fazer com guia. Todos os passeios são com guias, com um grupo. Então, antes de começar o passeio, eles dão as instruções do que pode fazer, do que não pode fazer, do que pode levar, do que não pode levar. É tudo muito planejado. Tipo, câmera. Tem passeio que eu digo que é quase impossível você levar o celular para tirar foto, porque não tem como, não tem onde você guardar, não tem como você segurar. Para flutuação, tirar foto da câmera não fica boa. Então, assim, eles alugam lá GoPro, sabe? Câmeras especializadas para você tirar foto. Geralmente, nas flutuações, vai um fotógrafo. Então, o fotógrafo pode ir tirando as fotos também, e aí você compra depois o pacote de fotos com o fotógrafo, você pode solicitar isso. Mas, assim, é um destino que é planejado, não dá para ir assim, eu vou fazer sozinho, não tem como. Então, Sobre a você não vai flutuação, conseguir nem pôr na atração. sobre a flutuação que você falou, assim, sobre levar câmera, né? Eu vou falar pela minha experiência, porque aí eu levei a minha câmera, eu levei meu celular, claro, tem que ser tudo protegido. Só que assim, eu sei nadar, já tinha feito outros mergulhos com snorkel. Tem outras pessoas que não estão acostumadas, então, como a Michelle falou, antes do passeio, você vai fazer o teste do snorkel, do óculos, de como que funciona. Primeiro você faz um teste numa piscina, Da para depois roupa. você ir para o rio, da roupa, enfim, faz todos os testes para você poder fazer a flutuação. Por experiência, assim, quem não está acostumado, quem não sabe nadar, ou quem tem dificuldade com snorkel para respirar, enfim, vai ter muita dificuldade em tirar foto. Porque ou ela vai se atrapalhar e vai Vai. entrar água no óculos, ou ela não vai conseguir respirar. Então, assim, tem como levar, na flutuação tem como levar, mas para pessoas que já conhecem, já sabem como que fazem com snorkel, não vai ter muito problema, até consegue tirar. Mas é complicado para quem está indo Hoje pela em primeira vez e não dia, tem essa eu experiência com mergulho. Hoje em dia, as flutuações, elas também estão tendo a opção de você, em vez de pegar, porque assim, quando você compra o ingresso, o passeio de flutuação, ele já vem incluso a roupa de neoprene, o snorkel e a bota, já vem incluso. Só que hoje em dia eles estão oferecendo para você pagar à parte um outro tipo de máscara, que é diferente do snorkel, é uma máscara que é toda Tapa tudo, fechada, né? você respira no e essa máscara é mais tranquilo. Então, assim, quem tem problema de não saber utilizar o snorkel ou alguma dificuldade com isso, tem essa opção de alugar essa máscara, paga a parte, tá?
E também aí ajuda você a manusear a sua câmera dentro da capinha, tal, próprio para água e tudo mais. A flutuação, como o Léo explicou, ela é flutuar. Você não vai mergulhar, até porque se você está entrando no rio, não é mar, é rio. Então, vai flutuar e vai deixar o rio te levar. Você não pode tocar no chão, ficar em pé, sentar, nada disso. Então, lá Inclusive, eles nem pode, ensinam nem as pode, manobras, inclusive, nem pode bater a perna, porque como é muito nem raso, bater. você vai bater na areia e aí ninguém vai ver Espanta nada. Porque o negócio é para você e contemplar não vê mesmo, nada. né? Exatamente. A flutuação, eu indico assim: você nunca fez, não sabe se vai gostar? Faz uma flutuação de um curto pequena, né? Vamos dizer assim, seja curta. Então, por exemplo, a nascente azul, a Ela é flutuação curtinha. deles é bem curta, então é bem bonita tal, e dá para fazer. Agora, se você já fez, quer fazer uma flutuação um pouco mais no Rio Cristalino, por exemplo, faz o Rio Sucuri, o Rio da Prata, né? O O Aquário rio, Natural, que inclusive o Rio mais Sucuri é extenso, o que foi eleito o rio de águas mais claras do mundo. É, mais ele tem, clara. eu até tinha visto que muitas pessoas, mas é Rio Sucuri, meu Deus, é o Rio das Cobras. Ele tem esse nome pelo formato do rio, que ele tem um formato de cobra, então não é porque vocês vão encontrar cobra por lá, então podem ficar tranquilos. E assim, é isso que a Michelle está falando. A flutuação dele vai dar mais ou menos 1.800 metros, então é bem legal. Para quem já está mais acostumado, vale a pena, porque a água é muito transparente, tanto ele quanto do Rio da Prata. Então são dois que valem muito a pena fazer. É, e essas flutuações, como a Vanessa até comentou aqui, vai um barquinho acompanhando. Nas menores, não, tá? Nessas maiores, vai um barquinho acompanhando. Caso alguém não consiga completar o percurso, a pessoa sobe no barquinho e vai com um guia ali. Outra atividade também que eu acho que é muito interessante é o boia cross, que é bem legal para quem está com criança, assim, é interessantíssimo, muito legal de fazer o boia cross. E aí você tem duas opções de fazer no Parque Ecológico ou no Hotel Cabanas, que eles oferecem esse tipo de atividade. Assim, não é nada muito radical, onde você vai passar por várias correntezas fortes, nada disso. Vai descer o rio de boia, alguns pontos um pouquinho mais agitado, mas é bem tranquilo, é um passeio bem legal, eu indico. Michele, só completando um negócio aqui Outra que você falou, flutuação, que a gente esqueceu de falar, esses passeios de flutuação, eles normalmente são passeios de meio período, então são 4 horas de duração, mais ou menos, e no passeio, no ingresso, ele não vai estar incluso o almoço. Eles vão parar, depois você volta para o lugar, vai ter restaurante, enfim, você pode almoçar, mas não está incluso. Tem alguns outros passeios que a gente vai falar sobre eles, que aí no ingresso já está incluso o almoço. Então tem que ficar atento se o seu ingresso está incluso o almoço ou não está incluso. Você pode, alguns passeios tem a opção de já estar incluso o almoço, mas aí você pode optar em almoçar lá ou não, tá? Isso Também aí. não é obrigatório. Esse lugar oferece almoço, eu sou obrigada a almoçar lá. Não, você fica bem a opção, né? Outra coisa que a gente falou que tem que fazer são as cachoeiras. Então, existem vários parques de cachoeiras que são assim, são muito bonitas, então você faz uma trilha bem legal para chegar na cachoeira, e vai um guia também falando sobre a cachoeira, sobre a história. E aí tem lá muito conhecido o Parque das Cachoeiras, que aí você faz essa trilhazinha e você vai parando em várias cachoeiras. Você tem a Estância Mimosa, que também é uma fazenda, e ali você faz uma trilha, vai parando nas cachoeiras também, e tem um passeiozinho de barco também, um pedacinho, assim, é bem legal. Lá na Estância Mimosa tem a opção de você almoçar lá, então eles têm um buffet típico, bem regional, assim, então quem tiver interesse lá, é um lugar legal para você fazer passeio com almoço. Passei a cavalo, né? E tem passeio a cavalo, várias coisas. Também, outra cachoeira que é muito conhecida é a Serra da Bodoquena. E uma que acho que é uma das mais faladas e conhecidas é a Boca da Onça, que é a que tem a maior queda d'água.
Mas assim, também é um. A Boca da Onça, eu acho que eu indico também não tanto para criança, porque é um Então, passeio com, né, com uma trilhazinha mais. isso, por experiência da Boca da Onça. Eu não indico para pessoas idosas que têm problema de locomoção, nenhuma pessoa que tem problema de locomoção, porque é uma trilha bem grande. Então, é um passeio de meio período, mas que você vai caminhar bastante na trilha. Tem muito degrau, muito degrau. Então, como eles dividem o grupo, você pode pegar um grupo que você desça os degraus, mas depois você vai ter que subir, porque você tem que voltar. Não tem alguém que vai te rebocar lá. Então, até você vai ter que voltar por aquele destino, ou você vai subir primeiro para depois descer. Então, assim, é muito degrau, é mais de 300 degraus. É um passeio que eu indico para quem gosta de mais coisas radicais, porque tem a opção do rapel, né, que é o maior rapel que tem lá, que tem 90 metros, é uma opção de você fazer durante o passeio. E então, assim, é um passeio que eu aconselho para pessoas que não têm problema de mobilidade, que gostam de trilha, porque vai caminhar durante o dia inteiro. Tem algumas paradas, mas são poucas para você beber água, alguma coisa assim. Então, é interessante também, que a gente ainda não falou, durante todos os passeios que você for fazer em Bonito, leva uma garrafinha de água, porque nem todos vai ter parada para você ficar comprando, ou nem vai ter lugar para você comprar. Então, leva uma garrafinha de água, porque é muito quente, realmente, a cidade, o lugar. E a Boca da Onça, assim, você vai parar em várias cachoeiras, né? Durante o percurso. Então, são 8, 9 paradas para você vai parando, aí conhece uma cachoeira, para, vai em outra. Assim, por experiência, valeu muito a pena. Tem uma que você entra pela cachoeira, você passa por baixo da pedra e sai no outro lado de outra fenda, como se fosse uma caverna. Então, vale a pena, muito legal de fazer. E lembrando, né? Água fria. A gente está falando de cachoeira, não tem água quente. A Estância Mimosa, por experiência minha ali também, eles um local para cachoeira. Quem tem dificuldade ali pode ir, porque eles também eles fazem esse atendimento com o pessoal que tem deficiência, de cadeira de rodas e tal. Então, eles têm a trilha não é tão difícil, as cachoeiras são tranquilas, também faz 8, 9 paradas, são 9 cachoeiras que você vai fazer no percurso. E dá para ir se alguém tiver alguma dificuldade, a Estância Mimosa já tem como fazer um pouquinho diferente dessa da Boca da Onça. É, que é uma trilha mais Um tranquila, né? Para passeio que eu quem acho, fica ela. que eu acho que é o passeio mais caro de Bonito é o Abismo em Aumas. O Abismo em Aumas também é um passeio mais radical, para quem já está acostumado com rapel, com tirolesa, com outro tipo de atividade. Ele é uma caverna alagada, você só tem acesso por ela por rapel. Então, você só consegue chegar na caverna se você fizer o rapel. Fez o rapel, lá dentro dela é possível você fazer um mergulho com cilindro. Então, você faz dois em um ali, né? Quer dizer, três É, em um. Conhece a o caverna, importante, desce o rapel e faz mergulho. o importante de falar sobre o abismo é que, assim, que a Michelle está falando, só desce de rapel, então você tem que descer e subir de rapel. Então, quando você compra o passeio, você tem que chegar um dia antes ou 2 dias antes, eles marcam um teste de esforço. Você tem que ir até o lugar que eles separam, que é uma plataforma de 8 metros mais ou menos, claro, não é lá ainda, para você se preparar, para eles testarem se você consegue subir e descer. Então, assim, tem uma opção de quando você vai. A descida você tem que fazer sozinho, não tem jeito. Mas a subida tem como o próprio guia te levar. Só que, assim, uma dica muito legal. Se você, porque você tem que passar e ser aprovado para isso, né? Para poder passar, fazer o passeio. Tem pessoas que são aprovadas para fazer tanto a descida quanto a subida, mas por experiência, se você tem medo, porque são mais de 70 metros de altura. Então, se você tem medo e acha que não vai ter que vai ter dificuldade, a subida pede para que eles te subam. Porque não é que você vai ter que fazer força, mas tem que ter muita técnica. Então, se você tem medo, você vai ter medo da altura, aconselho que você faça com o guia te levantando. Senão você vai ter muita dificuldade para subir. Eu acho que esse é um passeio para o cara que já tem experiência nesses passeios de aventura, né, ecológicos e tal. Eu acho que isso não é um passeio para, nem acho, não é um passeio para todo mundo, entendeu? Ah, não. E Até é um porque passeio super. quem tem claustrofobia, porque é dentro de uma caverna. Então, assim, você vai É descer dentro de uma fechado. caverna.
tem lugar que vai estar escuro, vai ter lugar que vai entrar a luz do sol. Então, assim, para quem gosta, quem realmente gosta dessa adrenalina de natureza, de caverna, vale a pena. Mas não, isso que a Michelle está falando, não é um passeio para todo mundo. Não é. E também ele é um passeio super, né, Léo. Ele tá numa média de R$ 1.000 por pessoa. Só esse passeio. Então, só pra É, você ele é ter uma bem ideia, caro. como ele é caro e, assim, tem que estar muito afim e tá tudo certinho para poder fazer. Não Porque é um isso que a Michelle passeio está assim, vou lá, falando, vou fazer. a Vanessa até que está falando aqui que o marido dela fez o abismo e achou maravilhoso, mas disse que é puxado. Porque, assim, além do rapel, você tem um mergulho, depois tem um passeio de bote e, detalhe, você vai ter que subir de novo. Então, você tem o rapel. Outra Isso coisa aí. muito importante é que eu falei, se a pessoa tem claustrofobia, algum problema desse, assim, vão subindo de 2 em 2, então, para voltar. Então, vamos dizer que você tem um grupo de 20, já aconteceu o caso de pessoas esperarem mais de 1 hora para poder subir. Então, assim, tem que ficar atento, que é um passeio contemplativo, literalmente, mas para quem gosta da adrenalina de caverna, de ver como a coisa parece que você está entrando em um outro mundo, vale a pena, mas não é um passeio para qualquer um, não. É. Continuando, assim, outro passeio que eu acho que dá para colocar, que é bem legal, são os balneários, né? Então, a gente tem o Balneário do Sol, Praia da Figueira, Nascente Azul. Os balneários são assim, gente, são locais com uma estrutura, pensa num parque, mas é um local para você curtir rio, lago, então lá tem rio, tem um lago, e aí lá tem as atividades de tirolesa, stand-up, caiaque, você pode ficar tomando sol na beira do lago. Aí tem, por exemplo, no Parque Ecológico, que é um balneário, você tem lá a opção de fazer o boia cross, aí você paga parte. Na Nascente Azul, você tem a opção de fazer a flutuação, você paga parte. Tem a maior tirolesa lá também, na Nascente Azul, você paga parte. Mas, assim, você comprou o ingresso para fazer, por exemplo, a flutuação, você já está incluso aproveitar o balneário. Então, você pode ir de manhã, vamos supor que a sua flutuação é 2 horas da tarde. Você pode chegar lá no balneário 9 horas da manhã e ficar aproveitando a estrutura do balneário, almoçar lá e depois ir para a flutuação e ir embora. É Entendeu? só, Nada tira, te impede. só tirando E, uma dúvida aqui, Michele, para e muita gente que às vezes não sabe o que é um balneário. Balneário é uma praia, só que uma praia de água doce, né? Então, assim, é uma isso reserva que aí. eles fazem de água doce, é uma praia, literalmente, que é isso que a Michelle está falando. Você vai ter opcionais de passeios que você faz. Se você comprou o passeio, você automaticamente tem acesso ao balneário. Isso. Geralmente um dos passeios você vai conhecendo o balneário, porque, por exemplo, às vezes a situação com um boia cross ou uma atividade vai estar incluso já no balneário. Então, é bem provável que você já tenha um passeio que esteja num balneário. Então, mas se você, por acaso, não tiver comprado um passeio que esteja num balneário e você quiser fazer, aí tem vários balneários lá, você pode escolher. A maioria deles tem basicamente a mesma com essas atividades que eu falei, que já estão inclusas no valor que você paga para entrar no balneário, só geralmente que está incluso é o almoço, né? Mas as atividades já estão inclusas. Um outro passeio que também é legal, eu não consegui fazer, eu queria muito ter feito, mas não deu tempo. Não sei se Léo fez, é o Buraco das Araras, que é um passeio também contemplativo. Lá é o buraco onde elas Se reproduzem. fica as araras vermelhas, né? Se reproduzem. Então, assim, dizem que é muito bonito. Lá você vai ver milhares delas. E é um passeio contemplativo também, né? Na verdade, não é um lugar só para arara, mas assim, como a concentração é muito grande na região de arara, então vale a pena para ir. Mas são mais de 150 espécies, então é um lugar porque pessoas vão fazer a observação de pássaros, né? Então você pega o binóculo, então assim, como a Michelle falou, é um passeio contemplativo para quem gosta de observar a natureza, é legal de ir, até porque as araras dão um espetáculo, fazem aquele barulho ensurdecedor, então vale a pena. E eu acho que para finalizar, também um passeio que não fica bonito, mas muita gente está muito perto, é o Pantanal. Então você tem a opção de conhecer um pouquinho do Pantanal.
Então, tem Miranda, que fica muito pertinho de Bonito. Então, se você quiser tirar um dia, tem alguns hotéis, pousadas, né, que tem uma estrutura e recebem os turistas para fazer passeios à noite, ver onça, pescar piranha e tal. Então, Miranda está muito ali de Bonito, dá para fazer ou um bate e volta, o que eu não indico, porque é perto, mas você vai ficar um tempo na estrada, então eu não indico. Tem o bate e volta, mas não indico. Talvez você pegar e ficar uma noite e voltar depois para Bonito, para depois seguir viagem para Campo Grande, para o aeroporto, entendeu? Mas eu Sobre acho esse que passeio do sobre esse passeio do Pantanal, Michele, eu até indico, assim, foi uma frustração que eu tive, porque o meu voo atrasou em São Paulo, estava aeroporto, estava chovendo, enfim, tive que voltar para o Rio. Então eu não consegui fazer esse passeio, porque era um passeio que estava programado para eu fazer. Mas eu indico muito que faça o passeio na parte da noite. Por quê? A gente está indo para um lugar de selva, é Pantanal. Aí as pessoas falam assim, eu vou fazer um passeio, uma trilha, vou ver um monte de bicho. Gente, a gente sabe que a maioria dos animais que são hábitos noturnos a gente não vai conseguir ver. Então, onça, dificilmente você vai encontrar uma onça. Então, assim, esse passeio noturno para o Pantanal eu aconselho mais, porque, claro, também não é que você vai sair vendo onça para tudo que é lado, mas a probabilidade é maior. Você vai ver muito jacaré, então, criadores de jacaré. Então, é muito legal e é uma experiência diferente. Para quem não conhece, né, lugar de selva, assim, é bem diferente. E isso que a Michelle falou não é tão distante, mas eu também não aconselho fazer bate-volta. Claro, se você vai fazer o passeio noturno, nem tem como fazer bate-volta, você vai ter que ficar lá. Mas vale muito a pena, porque é uma experiência e você está muito próximo. Assim, não sei se as pessoas moram muito próximo, já tiveram oportunidade de ir para outros lugares que tem um passeio de selva. Vale muito a pena para contemplar os animais, principalmente os de hábito noturno. É isso aí, eu acho que Bonito tem, assim, tem outros passeios, tá, gente? A gente tentou listar uma atividade, um passeio de cada atividade, e é um destino muito legal, mas é um destino de ecoturismo. Então, se você não gosta de mato, se você não gosta de bicho, se você não gosta de entrar no rio, eu não indico Bonito Nem para você vai, né? conhecer. Agora, se você não vai. Agora, se eu gosto, mas, por exemplo, eu tenho medo de flutuação, mas tenta pegar uma flutuação que seja pequena, entendeu? Eu nunca tinha feito flutuação, falei, vou começar com uma que é curta. E você vai ver que é muito legal, é um destino diferente, é um destino que você fica imerso mesmo na natureza. Então, assim, não é à toa que bonito é bonito, né, gente? Eu acho que é muito mais do que bonito. E assim, lembrando, bonito, a maioria todos esses passeios que a gente falou são em áreas particulares, privativas, são dentro de fazendas. Então, por isso a gente indica que vocês comprem, pessoal, compra com antecedência, não deixa para comprar lá, porque vai ser frustrante. De verdade, se você chegar lá e não conseguir fazer nenhum desses passeios, pelo menos os principais, vocês vão se frustrar, falando por pessoas que já falaram que foram e não compraram e chegaram lá, não conseguiram um passeio. São poucas vagas. Se a sua família tem criança muito pequena, eu indico que espere um pouquinho, deixa ela crescer um pouquinho, porque a maioria dos passeios ela não vai conseguir fazer. Se tem alguém com algum problema de mobilidade, também rever se é um passeio que vocês queiram ir fazer, porque também a gente não aconselha que vocês façam. Mas, E assim, se é um for destino. acessibilidade, né, Léo? Porque, assim, hoje em dia, muitos passeios estão tendo acessibilidade. Você só tem que conferir. Tem acessibilidade? Beleza, então vá. Muita trilha. E outra coisa, não esqueça, a gente falou sobre o repelente, a gente falou sobre protetor solar, mas não esqueça, o item essencial, roupa confortável e tênis. Não vai de salto alto, porque não é um lugar para você andar de salto alto. Então vá com tênis bem confortável, porque é muita caminhada e roupa, sempre assim, você vai fazer um passeio, leva uma mochilinha com uma roupa para você trocar, porque vai molhar de qualquer jeito. Então, assim, mas é um passeio Toalha. toalha. Então leva essas coisas. Alguns desses passeios, por exemplo, o da Boca da Onça, que a gente falou que é um passeio com 9 cachoeiras, que tem um rapel, enfim, ele já está incluso no ingresso o almoço. Então vale a pena vocês irem, vocês podem ficar lá na estância depois para almoçar comida regional maravilhosa. Então, ficar atento nisso, nos passeios que vocês queiram fazer. E isso, que a gente já falou, é vocês se programarem, porque senão vocês não vão conseguir fazer os passeios
e vale muito a pena, vale muito a pena. Quem vai uma vez quer voltar sempre. Eu já quero voltar. Nós, né? Imagina eu que perdi um dia quando fui, né? Então, obrigada. Semana que vem, hoje a gente fez um teste no Facebook. Semana que vem a gente não sabe se vai fazer aqui, se vai fazer no Instagram, a gente informa. E semana que vem nós vamos falar sobre Orlando. Então, quem está se programando para ir para lá, a gente já recebeu várias notícias de lá, né, sobre essa questão da pandemia. Então, a gente está com algumas notícias frescas sobre Orlando. E a gente vai falar sobre isso na próxima terça-feira. Terça-feira, isso aí. Então, terça-feira, mesmo horário, às 17 horas, a gente vai falando lá no Instagram, da Guia Santurismo e da Roteiros e Conexões, a gente publica se vai ser aqui no Face ou se vai ser lá no Instagram mesmo. Ok? Obrigado, Michelle. Obrigada, Léo. Tchau, tchau.